O deus marcial que regrediu ao nível 2. Por que o demônio cósmico é tão forte? Por que é tão irritante quando ele corta com a espada e acaricia a barba? Eu. Ouvi dizer que ele era mais forte que o deus marcial quando era seu servo e pensei que era um exagero. Mas ele está em um nível diferente? Alguém já limpou? Vamos tentar fazer um guia estratégico. À medida que avançavam no tipo de jogo recém-adicionado, Torre. Os jogadores alienígenas que foram completamente esmagados por Dongbang Saki, o inimigo que sempre aparece no 20º andar, tentaram reunir inteligência coletiva para traçar estratégias contra Dongbang Saki. Mas como podemos fazer uma estratégia quando não conseguimos bloquear nenhum golpe? Ah, eu sei disso. Quando o velho desembainha a espada, o jogo termina. De verdade, não sei o que ele faz com a espada, mas assim que ele desembainha ela o jogo acaba. Eles não conseguiram criar uma estratégia porque não importava quem fosse o jogador, eles foram cortados assim que Dongbang Saki desembainhou sua espada. Há muitos protestos. Enquanto isso, Seong Ji-han riu ao ver as reações dos jogadores extraterrestres em seu canal. Dongbang Saki, chamado de demônio cósmico, apareceu no 20º andar e cortou todo mundo, era compreensível. Aquele velho era um pouco demais. Você o conheceu também? Sim, assim que vi a espada, morri instantaneamente. Yeon-sea, ainda sem entender por que ela morreu, tocou a região do pescoço e então. Mas por que aquele velho sempre aparece? Ele não faleceu? Perguntou a Seong Ji-han porque Dongbang Saki estava aparecendo. Ah, isso é, o conteúdo da torre após o 20º andar ainda não foi atualizado. Então eu precisava colocar ali o finalizador mais forte que conhecia. O tipo de jogo, torre. Ao contrário dos outros 4 tipos de jogos, este jogo que veio no meio foi considerado um dos jogos sem tempo para se instalar no Battle.net. A combinação da torre começou antes que Seong Ji-han pudesse se preparar adequadamente. O método de jogo basicamente determinava a vitória ou a derrota por quem subia mais alto na torre entre os jogadores individuais, mas o tratamento dos torcedores, partidas individuais e coletivas. Estilos de jogo que progridem durante a correspondência e assim por diante. Havia muitas coisas para definir como dono da torre. Mas não houve tempo para isso. Nesta situação, o cenário do chefe final da torre chamou a atenção de Sang Ji-han. Ele poderia escolher um dos jogadores que encontrou como chefe final. Assim que Seong Ji-han viu isso, ele imediatamente escolheu Dongbang Saki como o chefe final da torre sem muita deliberação. Com ele, quer os ajustes de estatísticas fossem aplicados ou não, ele acreditava sem dúvida que derrotaria todos os jogadores. Ele respondeu às minhas expectativas esplendidamente. No mapa da torre, onde o conteúdo após o 20º andar ainda não havia sido atualizado, Dongbang Saki reinou como uma parede de ferro. Não importa quem fosse o desafiante, quando Dongbang Saki desembainhou a espada, todos foram cortados em pedaços. Então, quando o conteúdo da torre for atualizado, aquele velho não aparecerá. Não, ele deveria ficar no último andar. O GH, por quê? Pensando que era apenas um finalizador temporário durante a atualização. Yeon-sea recuou com as palavras de Seong Ji-han de que Dongbang Saki continuaria a reinar no último andar da torre. Yeon-sea lutou contra vários oponentes por direito próprio, mas não tinha confiança em vencer Dongbang Saki. Não podemos dar direitos de desafio à torre dos deuses marciais a qualquer um. Uau, essa foi a recompensa por limpar a torre? Sim. A torre dos deuses marciais não era mais um sentimento de, por favor, participe, antes. Seong Ji-han acenou com a cabeça com essas palavras. No passado, de fato. Ele até colocou uma imagem no Battletube que você poderia entrar imediatamente clicando, dizendo por favor, venha para a torre dos deuses marciais. Esta forma de torre que jogadores de todo o universo podiam acessar com apenas um clique, foi usada na medida da autoridade da luz branca de Seong Ji-han. No entanto, agora não há mais necessidade disso. O objetivo principal de operar a Torre dos Deuses Marciais era o aumento de nível de Seong Ji-han. E secundariamente, para nutrir a humanidade. Mas entre estes, o propósito principal foi perfeitamente substituído por Torre. A taxa de crescimento de nível de Seong Ji-han tornou-se dezenas de vezes mais rápida do que quando operava a Torre dos Deuses Marciais. Isso foi porque, embora apenas alguns possam entrar na Torre dos Deuses Marciais, a torre se aplica a toda a Battle.net. Não importa o quão famoso Seong Ji-han fosse no Battletube, no Battle.net, raças novatas que não conseguiam nem assistir canais alienígenas representavam uma grande proporção. Então, é claro, essas pessoas nem sabiam que a Torre dos Deuses Marciais existia, mas Torre tinha um quinto de chance de ser igualada mesmo por essas pessoas quando jogavam. Então o número de jogadores era incomparável com antes. Portanto, não há necessidade de manter a Torre dos Deuses Marciais aberta separadamente. A Torre dos Deuses Marciais existente será finalmente fundida na Torre. Seong Ji-han havia feito esses planos e gradualmente procedeu às atualizações. No entanto, se o tio não operar a Torre dos Deuses Marciais, o lugar de subida de nível para a humanidade desaparecerá. Isso eliminaria a segunda razão para operar a Torre dos Deuses Marciais.
a sua utilidade como um lugar de elevação para a humanidade. Embora tenham garantido uma vitória através da autodestruição da Void Faction, a humanidade ainda tinha um longo caminho a percorrer na Liga Ouro. A Torre dos Deuses Marciais foi um meio para a humanidade alcançar as raças concorrentes na Liga. Mas se isso desaparecesse, seria mais difícil reduzir a diferença com as raças concorrentes. Como Yuan Se lamentou a abolição da Torre dos Deuses Marciais. Eu preparei uma contramedida para isso também. Para isso também? Sim, você saberá quando a atualização terminar. Como Seong Ji-han respondeu assim. Zing. A atualização da torre foi parcialmente concluída. Só então, apareceu uma mensagem dizendo que a atualização estava parcialmente concluída. Oh, tio, recebi uma mensagem também. Diz que a torre foi atualizada. Parece que todos os jogadores estão entendendo. Depois de operar a Torre dos Deuses Marciais separadamente, entrando no sistema institucional chamado Battle.net, certamente é diferente. Atualizar? Finalmente não vamos ver aquele velho? Sim, eles deveriam ter corrigido antes. Os jogos devem ser concluídos. De verdade, colocar um cara como o porteiro do 20º andar. Será mais fácil traçar estratégias agora? Eu quero desafiar rapidamente. Estado vermelho, por favor, deixe-nos pegá-los desta vez. Parecia que as notícias da atualização também haviam chegado a outros jogadores alienígenas. Todos eles se reuniram no canal de Seong Ji-han, rezando para que Dongbang Saki desaparecesse. Parece que aquele velho foi escolhido como o chefe final da torre. Enquanto Yuan Se olhava com pena para os apelos do jogador alienígena. Apenas para jogadores humanos? Além disso, uma forma de torre aparece no domínio de NO 4212 Humanidade. Mais uma linha de mensagem apareceu. No pico de Nansa. Como foi criada uma enorme torre azul de forma translúcida onde ficava o prédio do governo colonial. Então esta é a torre recém-adicionada? Sim. Kerlin ficou boquiaberto, olhando para o topo da torre. Uma enorme torre azul se estendia até o fim do céu. Foi esta a torre que se tornou o assunto da Battle.net recentemente? Posso entrar e jogar também? É possível. Uau, isso é incrível. Tipos de jogos como sobrevivência ou defesa não têm como entrar em momentos como este. Para apenas a Tower receber tal exceção, ela não é muito poderosa? A maior restrição do Battle.net era o limite de um jogo por dia, mas usando esta torre que apareceu em Nansa, ela não contornaria completamente essa restrição? Mesmo com os privilégios da constelação de Kerlin, ele disse que isso parecia muito poderoso. Seong Ji-han encolheu os ombros. Depende de como você configura. Pode haver lugares que não conhecemos em sobrevivência ou defesa também. Oh, sério? Sim, mais importante ainda. Como vai aquele parque temático de mortos-vivos que você ia fazer? Isso ainda está em andamento. Cada vez que tento fazer algo novo surge nesta montanha e me distrai. Kerlin culpou Nansan pelo atraso no parque temático dos mortos-vivos. Bem, é justo. Com as coisas aparecendo e desaparecendo constantemente, haveria vários casos em que as coisas se desviariam do plano inicial. Ainda. Não tente fazer nada muito grandioso. Apenas configure-o de forma que seja bom para subir de nível. Isso não seria muito chato? As pessoas também precisam se divertir criando estratégias. Mesmo se você deixar seu parque temático de mortos-vivos todo distorcido e complicado, não é como se ele fosse dar mais subidas de nível, certo? Isso é verdade, mas vamos colocar vários caixões próximos àquela torre e deixar os jogadores destruírem os mortos-vivos. Seong Ji-han apontou para o espaço vazio ao lado da torre e falou com indiferença. Não, caixões, nem mesmo criando sepulturas, mas apenas fazendo meus mortos-vivos saírem dos caixões? Sim, use-o como meio de subir de nível antes de chegar à torre. Uau, isso é demais. Então eles são apenas sacrifícios para subir de nível, sem qualquer sentido estético, destruindo mecanicamente meus mortos-vivos e subindo de nível. Sim, é isso que eu quero. Qual parque temático de mortos-vivos? Basta facilitar o aumento de nível, colocar caixões ao lado da torre, quebrá-los e pronto. Como Seong Ji-han traçou uma rota que priorizava a eficiência extrema. Clique, clique. Kerlin rangeu os dentes e protestou. Não, isso é demais. Mesmo assim, devo preparar um grande palco para meus camaradas revolucionários. Um grande palco. Bem, ok, vou lhe dar um andar na torre então. O que? Reaparecendo dos caixões, sendo destruído. Nenhum sentido estético, hein? Kerlin, que já estava animado há algum tempo, imediatamente se acalmou quando Sang Ji-han disse que lhe daria uma palavra. Você vai me dar uma palavra. Sim, assim como Dongbang Saki estava no 20º andar. Vou fazer você aparecer aleatoriamente em um andar intermediário também. Você pode configurar esse andar com o tema que quiser. Então, o que é bom? A Battle.net dará recompensas separadas aos proprietários dos andares. Pense nisso como uma taxa de uso. Se você não gostar, eu poderia dá-la a outros jogadores. Antes que Seong Ji-han pudesse terminar de falar. Dezenas de caixões de ossos começaram a subir ao redor da torre. Aqui, eu fiz o que foi solicitado,
Senhor da torre. Jogadores humanos podem esmagar cabeças e corações de vampiros nesses caixões a caminho do trabalho na torre. Você poderia fazer isso rapidamente? Quequeque. Se você vai apenas sacrificá-los como material de nivelamento sem se preocupar com o conceito, é rápido. Agora que terminei o trabalho, sobre o andar que me será atribuído. Seong Ji-han sorriu enquanto observava os olhos de Kerlin brilharem enquanto olhava para a torre. Também preciso pensar um pouco sobre o conceito da torre, então espere um pouco. Não, que conceito para uma torre? Você é quem fala, você arrastou uma tarefa tão fácil, então deveria esperar tanto quanto eu. Eka. Quando Kerlin não conseguiu responder a essas palavras. Etapa. Seong Ji-han caminhou em direção à torre. Além disso, preciso conhecer o dono do último andar, portanto, não posso designá-lo imediatamente. O dono do último andar, o demônio cósmico, ele não está morto? O que está na torre não é apenas um NPC ou algo assim. Originalmente, isso deveria estar certo. Originalmente, não me diga, não é um NPC? Ele não respondeu a essa pergunta. Balançar. Ele ficou na frente da torre. Para o último andar. Como ele disse isso? Clarão. A forma de Seong Ji-han desapareceu, envolta em luz azul. Seu corpo já havia chegado ao último andar. E aí? Dongbang Saki, com um olhar vazio, embora Seong Ji-han tivesse chegado. Ele estava continuamente acariciando sua barba. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.